Bom dia a todos. É uma alegria para nós, estarmos aqui nesta manhã, uma manhã friozinha, já apareceu um solzinho, o solzinho já foi, o solzinho já voltou, mas sempre uma alegria nas manhãs de domingo, nós estarmos nesta casa, reencontrando amigos, fazendo novos amigos e trazendo, para os nossos corações, no início da semana, a mensagem de Jesus para dentro de nós, para nós refletirmos e colocá-las em prática. Então, nessa manhã, neste domingo, nós estamos recebendo o nosso companheiro Ricardo Baesso, lá do ID, Ricardo? Para poder refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E para iniciarmos a nossa manhã, o nosso estudo, o nosso trabalho, nós vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É o capítulo 104. Estou bem familiarizada agora com os números romanos. A inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Armas seladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação. Persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chega a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. Agora nós vamos fazer a nossa prece, buscando sintonizar o nosso pensamento e muito mais que o pensamento, os nossos sentimentos com Jesus. Divino amigo, mestre, companheiro do nosso dia a dia, que possamos, Senhor, nas reflexões da manhã, trazermos para dentro da nossa intimidade tudo aquilo que o Senhor trouxe para o nosso crescimento, para o desenvolvimento do nosso espírito, nas alegrias que a Boa Nova traz para nós. Que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais confiantes em Deus, em Jesus e em nossos espíritos protetores, que estão sempre ao nosso lado para nos inspirar, nos intuir para o melhor caminho. E que tenhamos a força necessária para seguirmos as intuições do bem, do amor, da paz e da fraternidade. Agradecido, Senhor, mais uma vez, por este momento tão significativo na nossa jornada da vida na Terra e principalmente na nossa jornada como espíritos imortais. Que o Senhor ampare, fortaleça e inspire também o nosso companheiro Ricardo, que irá nos auxiliar a refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E assim seja. Olá, pessoal. Muita paz. Muito feliz em retornar a essa casa para mais um estudo de um tema na nossa doutrina espírita. Espero que seja uma manhã útil e agradável para todos nós. A leitura da página que nos foi sugerida do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 156, me motivou uma reflexão com vocês a respeito de um assunto
do qual eu venho refletindo já há alguns anos. Espero que a reflexão que eu trago atinja o seu objetivo. Nós vamos começar imaginando uma situação fictícia. Um avião sofre pane em seu motor, faz uma aterrissagem perigosa e, chegando ao solo, se quebra em 3 partes. Os 200 passageiros estão vivos, mas alguns estão bastante feridos. O que se espera que aconteça a partir do momento em que eles se dão conta do sucedido? Vamos examinar 2 possibilidades, no planeta A e no planeta B. No planeta A, instala-se o caos. Cada um por si, é uma confusão dos diabos. Os mais jovens, os que estão menos feridos, tentam sair a qualquer custo. Crianças, idosos, mulheres são pisoteados. E ao final safam-se apenas alguns, os mais jovens, os mais fortes, os mais saudáveis. Esse é o planeta A, onde obviamente predomina o egoísmo, a canalice, a indiferença pelo outro. Uma segunda opção no planeta B. Quando eles se dão conta do sucedido, há uma atenção geral ante aqueles que estão mais feridos. Os mais jovens e saudáveis vão socorrer os que estão mais lesionados. Organiza-se a saída primeiro às crianças, às mulheres, os idosos. Os feridos são carregados para fora e, ao final, salvam-se um número maior de pessoas. Esse é o planeta B, onde, obviamente, predomina a solidariedade e a compaixão. Em qual dos 2 planetas nós vivemos? Essa proposta foi apresentada por um historiador holandês de nome Rutger Bregman, em um livro recente denominado Humanidade, uma história otimista do homem. Rutger acredita que, se essa situação for apresentada a um número grande de pessoas, mais de 90% delas dirão: vivemos no planeta A, ora. Predomina a maldade, o egoísmo. No entanto, segundo ele, estudos recentes em diversas áreas do conhecimento humano, notadamente na psicologia social, têm mostrado o contrário. Nós vivemos no planeta B. A grande maioria das pessoas é decente. Preocupa-se com o outro, cuida do outro e cultiva a compaixão. Eu acredito que, mesmo que os cientistas jurem de pé juntos que a coisa é assim, muitos de nós não vamos acreditar nisso. Eu vejo pessoas dizendo: parece que esses cientistas não veem televisão, não leem jornal, não navegam na internet. Aí está mostrando o que é o homem: homicídios, feminicídios, estupros, genocídios, guerras, droga, suicídio. O homem é mau, a humanidade é perversa. Que história é essa? Nós estamos no planeta A. Mesmo que a ciência nos mostre o contrário, nós vamos ter tremendas dificuldades em acreditar nisso. Porque muitos de nós estamos inseridos em um processo que os psicólogos chamam de viés de negatividade. O que é isso? A nossa mente está treinada para ver o lado ruim das coisas, para valorizar o trágico e para se ocupar com o feio, o triste, o injusto e o doído. Por que isso? A nossa mente foi construída num período de 2 milhões de anos, num período extremamente hostil. Nós vivíamos expostos a perigos constantes. Animais selvagens, predadores, falta de alimento, de água potável, insegurança, outras tribos se digladiando com a nossa. Nós então construímos como mecanismo de defesa um medo contínuo, um pavor, porque era esse medo que fazia com que nós tomássemos cuidados para conseguir sobreviver num medo hostil, num mundo hostil.
Medo demais podia nos tornar neuróticos, mais vivos. Medo de menos certamente era a nossa destruição, porque não tomaríamos os cuidados devidos. Embora as coisas tenham mudado radicalmente, a nossa mente ainda não entendeu o processo da mudança. E nós estamos focados no perigo, no lado ruim, na tragédia. A mídia caminha nesse sentido, atendendo aos nossos próprios interesses. Mas a gente vê isso no nosso dia a dia. Uma pessoa furtada nos impacta mais do que 1000 que não foram. Uma crítica que fazem a nosso respeito tem mais valor para nós que 100 elogios. Uma cirurgia que não deu certo é mais divulgada do que 100 que deram certo. Eu vi isso com a minha sogra. Minha sogra tem uma artrose muito grave de joelhos, mal consegue dar 5 passos. Teria que ter feito uma cirurgia de prótese há mais de 20 anos, mas nunca fez. Por quê? Porque uma amiga dela operou e não deu certo. O médico conversou longamente com ela sobre os benefícios da cirurgia, mostrou dados estatísticos. Eu sentei minha sogra, olha só, de 100 pessoas que fazem essa cirurgia, 99 ficam muito bem. O que aconteceu com fulana foi uma fatalidade. Ela voltou para mim e disse, mas isso é porque você não conhece fulana. Se você visse como ela ficou, e não operou. Um de nós vai ao médico. Vamos imaginar que escolhemos o médico top na área, mais de 20 anos de experiência, com pós-doutorado, aquela figura carismática. A consulta foi 10. Conversamos, nos examinou, explicou, fez a receita. Nós saímos felizes da vida com a receita na mão e vamos na primeira farmácia. Quando o balconista pega a receita e olha e diz assim, mas o doutor receitou para você esse remédio. Acabou. Acabou tudo. Nós vamos nos fiar no parecer daquele profissional, sem nenhuma formação técnica, e vamos esquecer tudo mais do outro profissional com toda a sua competência. Por quê? Viés de negatividade. Por isso é extremamente difícil que a gente se convença de que predomina na terra o bem, o bom, o justo. E que nós vivemos no planeta B. Rutger Bregman trabalha o seu livro todo para mostrar isso, através de evidências muito recentes. A mais importante dessas evidências é a nossa sobrevivência como espécie. Como é que nós conseguimos chegar onde chegamos? Porque do ponto de vista anatômico, minha gente, a nossa espécie é um fiasco. Nós corremos mal, nós saltamos mal, nós não temos dentes potentes para a defesa, unhas poderosas para o ataque. A nossa infância é a mais frágil do reino animal. Um cavalinho e um bebezinho e um bezerrinho nasce e sai andando. O bebê humano demora 1 ano para começar a andar. E, no entanto, nós somos uma das espécies mais bem-sucedidas do planeta, com 8 bilhões de exemplares, habitando quase todos os ecossistemas da Terra. Como nós conseguimos chegar aqui? Os neodarwinistas, no início, agora já mudaram, no início diziam pela competição, seleção natural, a vitória do mais apto. Minha gente, egoísmo e competição teria nos matado todos. O que nos trouxe até aqui foi outro mecanismo evolutivo, que agora a ciência se rendeu a ele, a cooperação. Lá para trás, quando o antecessor nosso, um Australopithecus, deparava-se com um animal selvagem, pegava a pedra para afastá-lo e era comido, ele verificou logo que sozinho não ia dar para vencer coisa alguma. Mas quando eles perceberam que 10 deles juntos com pedras, atirando no animal selvagem, ele fugiria ou seria batido, eles começaram a entender que para sobreviver precisavam unir esforços, cooperar. Isso é típico da espécie humana.
jamais vocês verão 2 chimpanzés carregando juntos um tronco de árvore. Foi essa cooperação que nos trouxe aqui. Isso está estabelecido em nosso cérebro. Nós ficamos felizes quando ajudamos alguém. Como assim? O nosso cérebro desenvolveu circuitos para que o bem nos faça bem. O trabalho voluntário hoje é recomendado pela comunidade científica porque significa saúde, apoio social. As pessoas que têm apoio social, que vivem em comunidades que se autoajudam, vivem mais, adoecem menos. O trabalho voluntário faz com que a pessoa tenha um ganho de expectativa de vida de mais de 4 anos. Isso é o que representa aqueles que cuidam do colesterol ou fazem exercício. 4 anos. Eu vi isso certa feita com a minha mãe. Minha mãe é uma senhorinha de 86 anos. Outro dia nós estávamos conversando, ela virou para mim e disse assim: Ricardo, eu não sei o que está havendo comigo. Eu estou cada vez melhor. Eu trabalho com dor dos outros, né? Eu sou reumatologista, o que eu ouço é o contrário. Doutor, eu estou cada vez pior. Quando uma senhora de 86 anos diz para mim que está cada vez melhor, eu tenho que parar para pensar. Que fenômeno é esse? Minha mãe começou no espiritismo aos 12 anos fazendo campanha do quilo. Durante todos esses anos, nunca se afastou do trabalho voluntário. Fez de tudo no centro espírita. Trabalho social, mediunidade, cursos, palestras, foi presidente, diretora. Eu era menino, me lembro de minha mãe numa máquina de costura fazendo enxovalzinho, roupinha para dar de presente no Natal. As coisas estão muito bem estabelecidas. As emoções morais evoluíram no sentido de gerar a nossa cooperação, a culpa, a vergonha, o encantamento, a gratidão. Nosso cérebro se enche de dopamina quando alguém nos beneficia e a gente é movido de um sentimento que faz bem à alma e que nos leva a querer fazer o mesmo. A gratidão é uma emoção que evoluiu nesse sentido. Faz bem à alma, à saúde. Um estudo mostrou médicos que no início da consulta recebem do seu paciente um mimozinho, um bombom, uma balinha, desenvolve um raciocínio clínico melhor e a terapêutica dá melhores resultados. Pensem nisso na sua próxima consulta, principalmente se for com um reumatologista. Eu via muito isso na época quando meu pai estava muito doente. Meu pai, no final da vida, teve muitos problemas, 4 anos de hemodiálise. E nós sempre saímos com ele a urgência, por um sangramento, por uma queda de pressão, alguma coisa assim. E sempre fomos muito bem atendidos pela equipe do hospital, os funcionários, as enfermeiras, os médicos. E quando eu voltava para casa com meu pai, eu me via invadido por um sentimento de alegria, de encantamento. Isso é gratidão. Isso me fazia assumir um compromisso de fazer o mesmo. Isso, minha gente, evoluiu na nossa espécie, a cooperação. Estudo com bebês mostram, os bebês têm um sentimento inato de justiça. Sabem diferenciar o certo do errado. Ninguém lhes ensinou. Bebês com menos de 2 anos tendem a socorrer alguém. Se vem um outro bebê chorando, eles vão se aproximar e tentam fazer gracinha. Procuram ser úteis. Ninguém lhes ensinou isso. Isso é inato. Isso é da nossa espécie. Se vocês ainda acham que a maioria das pessoas são más, procurem refletir em torno das pessoas de sua convivência. Robin Dunbar, um psicólogo do século passado, estudou isso na década de 90 e verificou que cada um de nós tem mais ou menos 150 relacionamentos mais profundos. Ficou conhecido como o número de Dunbar. Entre amigos, parentes, trabalhadores, colegas de centro, do serviço, 150. Que cada um de nós passe em revista os seus 150. Quantos são estupradores, traficantes, políticos corruptos, feminicidas? Quantos? Eu não vejo, você não vê, nem você, nem você. Espera lá, onde estão? Onde estão esses malfeitores? Onde estão esses canalhas? São a maioria? Quando a gente examina
as tragédias humanas e acreditava-se no passado, a partir de um livro totalmente equivocado, A Psicologia das Multidões, que o homem desce vários graus evolutivos diante de uma tragédia. Os estudos mostraram o contrário. É quando nós somos mais solidários, mais dignos, mais justos, são nas tragédias que a gente se fortalece. Diminui a criminalidade nas tragédias humanas. As pessoas são mais solidárias. Nas guerras, há muitos estudos mostrando que grande parte dos soldados não deram sequer um tiro. Porque a nossa espécie tem horror da violência. Não estamos falando de psicopatas. Estamos falando de pessoas normais. Nós não gostamos de violência. Quantas pessoas diante de um sangramento de alguém viram o rosto? Não querem ver, sofrem, se incomodam. Nós pertencemos ao planeta B. E Allan Kardec? O que Allan Kardec pensava a esse respeito? Será que Allan Kardec ocupou-se dessa questão? E eu trouxe, para mostrarmos o pensamento de Kardec, 2 itens do Livro dos Espíritos. Inicialmente, o item 784. Olhem cá a pergunta formulada por Kardec. A perversidade do homem é bastante intensa. E parece até que ele está recuando em vez de avançar. Essa é Kardec. Ele afirma primeiro que o homem é perverso e parece que está piorando moralmente. Eu acredito que quando Kardec formulou essa pergunta, ele devia estar sob emoção intensa. Algo devia ter acontecido em Paris, alguma situação, porque ele é duro, ele é negativo, ele é pessimista ao afirmar. Olhem só, a perversidade do homem é imensa, ele está afirmando. Parece que a humanidade está piorando moralmente. Olhem o que os espíritos disseram. Enganas-te. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem avança moralmente. Porque compreende melhor o que é o mal. E dia a dia corrige os seus abusos. O homem compreende melhor. Nós temos uma necessidade de compreender melhor. Nós queremos entender melhor. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui numa manhã de domingo? Uma cadeira dura, ouvindo um cidadão falar sem parar. O que nos trouxe aqui, minha gente? Quando há tantas outras coisas mais prazerosas, queremos entender melhor. Queremos conhecer melhor. Meus filhos eram bem pequenos e haviam feito uma coisa muito errada. Eu coloquei os 2 sentadinhos no sofá e eu na frente com esse corpãozinho aqui, a cara mais brava do mundo. E falei com eles, e agora? O que é que eu vou fazer com vocês? E o mais novo, o Vitor, devia ter 5 anos, voltou e disse assim, uai pai, conversa com a gente. Conversa com a gente. Esclarece. Diz onde nós erramos. Nós queremos saber. Nós queremos saber o certo para fazer o certo. Mas há uma outra questão, ainda no Livro dos Espíritos, em que Kardec aborda o tema. A 932, olhem só. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? É uma impressão geral. É uma impressão geral. A resposta, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, os bons, quando quiserem, assumirão a preponderância. Por que assumirão a preponderância? Porque são a maioria. Kardec não nega que existem pessoas más, e nós não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que é general, que há generalidade e que é todo mundo assim. Não é. Há pessoas más na Terra. Há pessoas narcisistas, há psicopatas, há pessoas que não se preocupam com o bem-estar do outro, há pessoas exploradoras,
não são a maioria. E a Kardec está dizendo aqui. São ousados, são atrevidos, são ambiciosos, por isso tomam a frente, por isso assumem os cargos de poder, por isso entram em determinadas áreas como a política. Os bons são tímidos, não querem se envolver. E dizem os Espíritos, quando vocês, os bons, resolverem assumir, tudo vai se modificar. Mas o fato, minha gente, de nós admitirmos que a cooperação foi um mecanismo evolutivo e que foi o fato de nós desenvolvermos a compaixão e o altruísmo que nos trouxe até aqui, nós não seremos ingênuos a ponto de acreditar que tudo está bem, que as coisas estão às mil maravilhas e que não há nada a ser modificado. Não é assim. Apesar de nós termos desenvolvido um forte sentimento grupal de espírito de solidariedade, esse sentimento foi cultivado e tem sido cultivado dentro do nosso grupo. Nós temos tremendas dificuldades com os outros, com os diferentes. Nós não somos bons em lidar com aqueles que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente, que têm crenças diferentes, que têm etnias diferentes, que têm identidade e orientação sexual diferentes. Nós não somos bons nisso. Se o altruísmo é uma marca notável da criatura humana, a xenofobia também é. Essa dificuldade de interagir, de trazer para perto de nós aquele que não comunga das nossas ideias. Por isso, Leonardo Boff, num livro em 3 volumes chamado Virtudes para um Mundo Possível, ele apresenta uma virtude que, segundo ele, é superior à compaixão, que ele chama de comensalidade. Comensalidade seria comer e beber juntos. Ele acha que é o ápice da ética humana. Na compaixão, eu dou a comida a quem tem fome. Na comensalidade, eu sento à mesa junto dele para compartilhar a refeição. Nós não somos bons nisso. Há uns anos atrás, uma amiga que é gerente de uma grande empresa de RH me contou a experiência que ela viveu. A empresa queria contratar um jornalista para determinada atividade e o gerente pediu que ela fizesse uma seleção para uma vaga, um rapaz ou uma moça formados em jornalismo. E no dia da entrevista, a seleção seria por uma entrevista, o presidente chamou a sua sala e disse assim: olha, rapazes e moças com piercing, tatuagem ou chinelinho de dedo, elimina de cara. Vejam, minha gente, a gravidade da coisa, a perversidade da coisa. Elimina de cara quer dizer julgue pela aparência. Não se interesse pela sua capacidade de produzir. Ignore o seu talento, a sua inteligência, a sua criatividade. Julgue apenas ou inicialmente por aquilo que você vê. Essa dificuldade é premente em nossa espécie. É o grande desafio dos nossos dias. Superar esse tribalismo. Essa coisa de só estar próximo daquele que pensa como nós, se veste como nós, tem a nossa cor, etc, etc, etc. Certa vez eu atendi uma senhora, portadora de uma obesidade mórbida. Quando ela entrou no meu consultório, a primeira coisa que ela fez foi olhar para a cadeira. Eu notei que ela deu um suspiro e disse: graças a Deus, doutor, no seu consultório eu vou poder sentar-me. Eu não caibo em cadeiras com encosto lateral. Por isso deixei de ir ao cinema e não consigo sentar-me em muitos lugares em que vou. Há estudos mostrando que os homens altos avançam mais rapidamente nas empresas do que os baixos. Há estudos mostrando que moças bonitas começam com salários maiores e que, diante de um crime, recebem penas menores. Há estudos mostrando que pessoas gordas não são tratadas da mesma forma por um comerciante ou por um vendedor. A questão religiosa ainda é
em nossos dias, problema. Minha esposa, durante muitos anos, trabalhou como substituta numa escola tradicional da cidade. Sempre que um professor estava doente, de férias, a diretora chamava ela aí. Isso sim durante uns 2 anos. Até que uma das professoras das salas que ela auxiliava se aposentou. E minha esposa então procurou a diretora com o currículo. Olha, eu gostaria de apresentar o currículo, afinal eu venho substituindo já há vários tempos, agora tem uma vaga, eu queria me oferecer para essa vaga. A diretora voltou-se para ela e disse: infelizmente, Carla, eu não posso te contratar como efetiva. Você é espírita. A nossa é uma escola de tradição religiosa. Eu sei que você até evangeliza no centro, seu marido é expositor. Infelizmente, eu não posso te contratar. Que dificuldade a gente ainda tem em lidar com isso? Cor de pele ainda é motivo de exclusão. Há um estudo no Brasil mostrando que nos últimos 15 anos, enquanto a violência contra a mulher branca diminuiu 12%, a violência contra a mulher negra aumentou 25%. Isso hoje, minha gente, nos nossos dias. Há estudo mostrando como nós nos afastamos de pessoas com deficiência. Psicólogos sociais colocaram numa sala um ator fingindo uma deficiência, era uma recepção de uma clínica, e as pessoas iam chegando, sentando-se em cadeiras, ninguém sentava-se do lado dele. E indivíduos chegaram a ficar de pé para não se sentar do lado do deficiente. Ex-presidiários conseguem emprego. Pessoas idosas conseguem trabalhar naquilo que desejam. Quantos de nós ainda estamos diante de uma pessoa mais velha e dizemos assim: mas você não tem mais idade para isso? Roberto Marinho começou a Rede Globo aos 65 anos. Aos 65 anos, Roberto Marinho começou a Rede Globo. Isso, minha gente, é o tribalismo. É a dificuldade tremenda que nós ainda temos e que precisamos superar. Allan Kardec ocupou-se também dessa questão. E Kardec acreditava que a chave para a dissolução do tribalismo e para que nós assumíssemos uma postura mais inclusiva seria o conceito da reencarnação. Olha o que Kardec escreveu no livro A Gênese, no capítulo 1, item 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas. Pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher e a lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Nós espíritas temos essa chave de compreender que ali está um espírito, um ser pré-existente, sobrevivente, vivendo uma história, vivendo uma experiência que é diferente da nossa, mas que é necessária ao seu aprimoramento. Vivendo dificuldades às quais nós sequer temos a empatia de sentir, porque nós não a vivenciamos. Ou se a vivenciamos, não assimilamos essa experiência em nosso sentimento. A reencarnação nos dá essa medida de que a inclusão é a do espírito. Sem guetos que procuram trabalhar a exclusão, excluindo. Como uma amiga nossa, que se identificou certa feita, o marido era cego, com a Associação dos Cegos há muitos anos, e foi se criar uma sociedade das pessoas para auxiliar. E ela se ofereceu para ser presidente, e uma pessoa com deficiência: mas você não pode, você não é cega. São esses guetos, onde nós queremos incluir o nosso, excluindo o outro. A ideia da reencarnação nos coloca uma inclusão do ser humano. Todos, independente de qualquer coisa. A nossa luta tem que ser pela inclusão do ser humano. E nós vamos ver em Jesus a preocupação já naquela época em combater o altruísmo. Essa mente única do planeta, construtor do orbe, já naquela época sabia plenamente da nossa grande dificuldade como espécie, lidar com o diferente.
cuidar do estranho, incluir aquele que não é como nós. A gente vai ver na fala de Jesus um convite à expansão das nossas possibilidades de amar, rompendo fronteiras, deixando aquele amor que é um amor exclusivo, um amor de família, um amor de amizade, um amor erótico, para o amor ágape, que é um amor incondicional. Que na tradução veio para nós como caridade. Ágape, o amor que não vê a cor, que não vê o gênero, que não vê a natureza, que entende as dificuldades pessoais. Me lembro aqui de Caio Fábio, um pastor da igreja presbiteriana, hoje seguindo uma carreira solo. Na década de 80 e 90 do século passado, ele foi a mais brilhante voz do movimento evangélico no Brasil. Certa feita, naquela época, seu filho mais velho, havia completado 18 anos, procurou e disse assim: pai, eu vou lhe dizer uma coisa muito triste. Eu acho que o senhor não vai gostar, mas eu vou lhe dizer. Fale, filho, fale o que você quiser. Ele disse: pai, eu sou gay. Isso dito há 50 anos, a um pastor de renome nacional, a gente pode imaginar o impacto. Ele voltou e disse assim: filho, para mim, problema algum. Para sua mãe, problema algum. Você, filho, é obra de Deus. Foi Deus que te fez assim. Quem sou eu para bater de frente com o nosso Pai e Criador? Para mim, problema algum. Mas você vai sofrer. Você vai sofrer porque a nossa família não vai aceitar. Você vai sofrer porque a nossa igreja não vai aceitar. Você vai sofrer porque a sociedade hipócrita não vai aceitar. Mas eu quero que você saiba uma coisa: você não sofrerá sozinho. Eu estarei do seu lado em todos os momentos. Cada lágrima que brotar em seus olhos será uma lágrima que brotará no meu. Cada dor que arder em seu peito será uma dor que vai arder no meu. Mas juntos nós não vamos permitir que a sociedade suprima a nossa paz. Jesus já se preocupava com isso. Notem na fala de Jesus um convite à amplificação do amor. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem não for capaz de abandonar pai, mãe, filho, filha para me seguir, não é meu discípulo. Se vocês amarem apenas aqueles que lhes amam, que bem fazem nisso? Os ímpios, os fariseus, os covardes também amam. Oficiais nazistas que dizimaram 6 milhões de judeus eram ótimos pais. Eram esposos dedicados. Eram excelentes vizinhos. E dizimaram 6 milhões de judeus. Nas parábolas, a gente vai ver o convite de Jesus à expansão da nossa afetividade. A parábola do samaritano, Jesus coloca 2 personagens que são inimigos do ponto de vista étnico. O samaritano e os judeus não combinavam por problemas políticos, religiosos. E Jesus constrói a parábola, que é o paradigma da caridade, colocando 2 indivíduos que um vai socorrer o outro. Eles têm etnias diferentes. A essência da parábola do samaritano não é a caridade pura e simples. É o socorro ao diferente. E na parábola das bodas, quando o rei vai casar seu filho, chama o servo e diz: vá à rua e convide todos, os ricos, os pobres, os brancos, os pretos, os bons e os maus, convide todos. E nós vamos ver quando Jesus vai selecionar o grupo dileto que vai acompanhá-lo, a preocupação de Jesus com a diversidade. Jesus convidou mulheres e homens. Entre as mulheres, algumas eram da aristocracia judaica, como Joana de Cusa. Outras eram populares, como Maria Madalena. Entre os homens, haviam jovens, como João. Mais velhos, como Pedro e Filipe. Havia um cético, Tomé. Havia um comerciante, Judas.
Jesus colocou no mesmo time um publicano e um zelota, Mateus e Simão. Os publicanos eram os representantes de Roma, tomavam o dinheiro suado do povo judeu, eram odiados. Os zelotas eram os terroristas da época, eram os revolucionários. Era inconcebível que numa turma tivesse junto um publicano e um zelota. Jesus colocou na mesma turma, convivendo juntos. E eu vou concluir com uma experiência pessoal. Eu sou de uma família particularmente curiosa com relação à parentela. Do lado da minha mãe, minha mãe teve apenas uma irmã, 3 sobrinhos, portanto eu tenho apenas 3 primos do lado da minha mãe. Viviam na cidade de Guarani, próximas de nós. A família do meu pai eram 11 irmãos, dezenas de primos, espalhados por esse Brasil todo. É natural que a nossa convivência com a pequena família de minha mãe tão próxima fosse maior, mais íntima, mais profunda do que com a imensa, numerosa família do meu pai espalhada por esse Brasil todo. Mas como em todas as famílias, a ciumada existe. E o pessoal lá do lado do meu pai costumava dizer que nós não nos importávamos com eles, só queríamos saber do pessoal de Guarani, essa coisa toda. Há cerca de 35 anos, eu ainda era solteiro, um dos sobrinhos do meu pai ia se casar na cidade de Goiânia. Meu pai manifestou interesse de ir, fomos ele, minha mãe e eu. E lá nós ficamos numa espécie de granja. Todos os irmãos foram, muitos sobrinhos. E eu tive a oportunidade única de estar com eles mais tempo, mais intimamente. E eu me esforcei para que fosse um momento de convivência profunda. Me interessei pelos meus tios, conversei longamente com eles. Fui apresentado aos primos, nos abraçamos, conversamos. Foram momentos muito ricos que até então eu não tinha a oportunidade de conviver. E uma das irmãs de meu pai, a mais velha, tia Lila, sempre foi tida pela família como uma alma generosa, mas com um problema. Era sincera demais. Esse negócio de ser sincero demais não dá muito certo. E eles já me avisavam, cuidado com a tia Lila. Ela vai te afagar de um lado e vai te dar uma cotovelada do outro. E eu falei, é com a tia Lila que eu vou me inteirar mais. Descobri que ela tinha artrite reumatoide, eu tinha terminado a minha residência, examinei, vi os seus remédios, conversei longamente com ela, pedi que ela falasse dos filhos, dos netos, foram momentos muito ricos. Terminada a festividade, no dia de irmos embora, eu fui me despedindo das pessoas, fui até ela, dei-lhe um abraço, e ela falou baixinho no meu ouvido, nunca gostei de você. Ela era sincera mesmo. Nunca gostei de você. Sempre achei você um cara metido. Eu queria te dizer que eu estava enganada. Você é uma pessoa legal. 3 dias. 3 dias de convivência. Se alguém lhe obrigar a caminhar com ele 1000 passos, caminhe 2000. Jonathan Haidt, um psicólogo que estuda moralidade, escreveu certa feita. Eu comecei como todo mundo, acreditando que a felicidade está dentro de cada um de nós. Hoje eu penso diferente. Depois de 30 anos estudando as relações humanas, eu não creio que a felicidade está dentro de nós. A felicidade está entre nós. Muita paz, minha gente. Bom dia, que eu não tive a oportunidade de cumprimentar hoje. E que Jesus permaneça envolvendo a caminhada do Ricardo aí, muita paz, muita luz. E nós vamos agora, depois de algumas reflexões, levá-las no coração e também nos preparar para o encerramento da nossa reunião. Vamos agora fechar os nossos olhinhos, aqueles que desejarem, para a gente conversar com o nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele pela acolhida que Ele nos concede nesse momento, nesta tua casa, preparando essa manhã tão linda, céu azul, mar puro, alegria dos pássaros, a oportunidade do convívio, das reflexões, que nos fortalecem, Senhor, para que possamos
vivenciar as nossas oportunidades nos vários ambientes em que somos convidados, com alegria, com amor, com esperança, com confiança em Deus. Que Deus é o Criador, é o Pai, é amor, que indistintamente cuida de todos nós, renovando na nossa jornada as oportunidades de aprendizado, de renovação, de sublimação, para que um dia nós possamos usufruir da felicidade que é reservada a todos nós, indistintamente. A felicidade tão almejada e buscada por todos. Que Jesus nos fortaleça e nos envolva em sua paz, hoje e sempre. Sim seja.